importância se o município teve sua capacidade aí econômica, sua economia reduzida. Por quê? Eu estou trabalhando com uma proporção, obviamente, quando eu reduzo a quantidade de trabalhadores contratados, eu reduzo também a meta deste município. Então, mínimo de 20% do CAGED para os demais postos, com exceção de Belo Horizonte, ele vai ter sua meta aumentada em, no máximo, 40% com relação ao ano anterior e um mínimo de 10% de eficiência com relação ao atendimento. Então, se eu atendi 10 trabalhadores, a ideia é que eu coloque dentre aqueles trabalhadores pelo menos um. Tá? Então, uma simples proporção aí entre número de colocados e número de atendidos, que tem que dar no mínimo 10%. Então, foram esses os principais parâmetros. Só que uma definição de metas per si, ela não gera aí um instrumento de gestão satisfatório. Tem que ter um acompanhamento sistemático, né, de modo a você identificar desvios nessa gestão e poder tomar medidas. Caso contrário, a gente chega no final do ano que vem, no final deste ano, no caso, né, e encontramos lá, olha, 80% dos postos não bateram as metas. Mas o leite já está derramado, né? Então eu só posso pensar para o ano que vem. Então a ideia é que a gente tem aí esse acompanhamento, a ideia não, o que a gente tem feito é este acompanhamento sistemático mensal ao longo de todo o ano. Então esse acompanhamento, ele tem uma ferramenta principal, tá? Clica ali para a gente, o painel de indicadores. Então ele tem um que a gente chama de painel de indicadores, que é um sisteminha básico em Excel que a gente... É o relatório mensal. Que ele serve para quê? Para que os técnicos, os monitores da diretoria de monitoramento consigam observar, está um pouco pequeno, isso, consigam observar o desempenho de cada uma das unidades ao longo do tempo. Então, se vocês forem perceber, isto, está um pouco pequeno para todo mundo, mas é basicamente o seguinte. Aqui nós temos o panorama de Minas Gerais. Tá? De acordo com as metas que nós estabelecemos, nós estamos ali, para apenas 2 meses, no global, nós atingimos as metas de todos os municípios. No entanto, este ainda é o melhor desempenho que o Cine já teve até então. Seleciona ali, por favor, Rose, um posto qualquer, vamos supor Congonhas, ali, não, na setinha ali em cima. Isso. Aqui nós temos todos os postos, todos os postos de atendimento do Estado. Então, à medida que eu seleciono um posto qualquer, né, aparece para a gente todas as informações que a gente necessita ali. Então, aqui a gente tem um gráfico onde a gente projetou mensalmente, tirando a sazonalidade dos anos anteriores, a gente projetou mensalmente quanto ele teria que fazer para poder cumprir a meta. No entanto, a gente sabe, até porque, pelos indicadores que a gente estabeleceu, que a meta ela não pode ser um parâmetro rígido. O bateu ou não bateu a meta. Até porque o CAGED pode ter sido muito abaixo do que foi quando eu estabeleci essa meta. Então, nós temos parâmetros e indicadores aqui que a gente pode aferir o desempenho do posto, independentemente do simples cumprimento da meta ou não. Então, para mim está pequeno, então para vocês deve estar ainda mais. Então, aqui eu tenho números como número de inscritos, trabalhadores inscritos, tá? Nas unidades do Cine, mês a mês, número de vagas captadas. E entre parênteses aqui, alguns padrões de referência que a gente estabelece na hora de analisar. Tá? Por exemplo, o posto de Congonhas captou em janeiro 80 vagas. Tá? Isso é muito ou é pouco? Se eu analisar 80 vagas, por si só é um dado irrelevante. Então tem que ter um parâmetro de análise para eu poder avaliar se o desempenho está sendo satisfatório ou não. Então a gente estabeleceu, analisando, fazendo uma análise de todos os postos, que se eu captar 15% do número de trabalhadores que foram colocados na economia naquele município, está um número satisfatório. Tá? Então,
a planilha me dá, entre parênteses, aqui, quanto seria 15% do número de trabalhadores colocados. Seria algo em torno de 46. Ou seja, 80 é um número mais do que satisfatório. Eu captei 46, quase que o dobro do número ali, do parâmetro, frente ao CAGED. A mesma coisa para o número de colocados. Vejam bem, ele não está batendo a meta dele. Só que, no que tange ao número de colocados, ele está colocando mais que 10% do CAGED. Então, que é um número que, pela análise das outras unidades do Cine, é relativamente satisfatório. Ou seja, ele não está batendo a meta dele, mas a gente vê que o esforço do posto, tá, em intermediar trabalhadores é substantivo. Então, a nossa análise não é simplesmente assim, está ou não batendo a meta. E qualquer desvio que a gente encontra, um posto ele está colocando abaixo, está colocando a menos. Então, aqui eu analiso as convocações, se ele está ou não convocando um número satisfatório de trabalhadores para serem encaminhados para as vagas. Analiso o atendimento de seguro-desemprego, tá? E o número de atendimentos. Caso eu identifique algum desvio, um dos monitores entra em contato, tá, com a unidade e discute esses indicadores. Tá? É a melhor forma que a gente tem de ouvir o posto e conseguir identificar quais são os problemas que o posto está encontrando para poder bater a meta dele, para poder ter um desempenho razoável. A partir do momento que a gente identifica junto aos postos quais são esses desvios, essas dificuldades, a gente constrói junto com a equipe da Lígia, tá, uma tabela que a gente chama de relatório de análise de desvio, onde a gente estabelece o mês daquele desvio, quais são os problemas que a gente encontrou. Então, o primeiro ali é no Barbacena Y, que o problema encontrado foi deficiência na captação de vagas, uma justificativa do coordenador para aquela deficiência, umas observações e comentários da equipe, qual que é a ação que vai ser tomada para corrigir aquele desvio, e o mais importante ao final, que é o seguinte, o prazo e o responsável. Tá? O prazo e o responsável. Que, invariavelmente, cai ali entre a equipe da Lígia, a equipe do Paulo, que é da diretoria de monitoramento, a equipe da Lígia, que é a diretoria de trabalho, emprego e renda, o Emílio ou a mim, e até mesmo algumas medidas que são cabíveis ao secretário. Então, uma forma que a gente encontrou de estabelecer um planejamento, uma meta para os postos e de acompanhar o desenvolvimento, o desempenho das unidades e corrigir desvios ao longo da trajetória. Tá? Além disso, a gente tem conseguido, a subsecretaria tem construído algumas ferramentas que é para ajudar as unidades do Cine no seu trabalho, no dia a dia. A gente também não adianta cobrar sem dar condições de trabalho para os postos, a gente sabe que alguns ainda têm alguns problemas. Então, uma dessas ferramentas foi o portal do Cine. Eu acredito que eu convido a todos os conselheiros, os que conhecem e os que ainda não conhecem, de dar uma entrada no portal do Cine, e a todos que estão assistindo aí essa apresentação, que lá vão encontrar todas as vagas que estão abertas nas unidades, que são atualizadas diariamente, tá? Em tempo real, todos os cursos de qualificação que estão acontecendo no Estado, com o devido endereço, o contato para quem tem interesse em participar dos cursos, qual a entidade executora que está realizando, carga horária, tá? E todas as demais informações. Bem como nós estamos desenvolvendo também 2 sistemas de informação. Um deles é um sistema de apoio à rede operacional, que vai nos permitir controlar mensalmente os custos de cada unidade, os funcionários, tá? O controle dos recursos humanos que trabalham no Cine. São quase 1.000 pessoas que hoje no Estado se dedicam a essa atividade, tá? Para colocar aí cerca de 100.000 trabalhadores no ano. E custos, funcionários e também o acompanhamento dos cursos de qualificação. Tá? Em cada posto do Cine ele tem condições de entrar, identificar cada um dos trabalhadores que estão participando dos cursos, para que, enfim, a gente consiga poder efetivamente fazer a integração entre qualificação e intermediação, porque as inscrições são feitas no Cine, eles são cadastrados no Cine, tá? E
enfim, a gente poder fazer a intermediação